O tema do comportamento abusivo tem se tornado cada vez mais comum e é assunto de muita discussão na sociedade. Com frequência, há comentários perplexos sobre como as mulheres podem se permitir ser abusadas dessa forma. Muitas pessoas têm a impressão de que as vítimas de abuso são apenas criaturas de vontade fraca, sem respeito próprio e que toleram o abuso de seus parceiros por esse mesmo motivo. Essa é a opinião de mulheres que têm certeza absoluta de que nada disso jamais acontecerá com elas. Infelizmente, nem tudo é tão simples e inequívoco quanto parece do lado de fora, e cada um daqueles que agora estão condenando esses estranhos masoquistas pode, a qualquer momento, juntar-se a eles. Muitas vezes, as vítimas de relacionamentos destrutivos são mulheres fortes e confiantes. O motivo é que a maioria delas não assume, de acordo com que esquema, que tais relacionamentos se desenvolvem. Elas acreditam piamente que a violência pode ser reconhecida à primeira vista. Mas isso está longe de ser verdade. A violência é multifacetada. É fácil perceber que um parceiro é violento quando ele bate em você. Mas as surras não são o único sinal de comportamento abusivo. Além disso, na maioria dos casos, não chega a haver surras. E é aí que reside o principal perigo. Por muito tempo, a vítima simplesmente não consegue identificar o que está acontecendo com ela como abuso. Ao se tornar vítima de manipulação, ela simplesmente não entende porque uma pessoa tão maravilhosa, gentil e atenciosa, que há pouco tempo era seu parceiro, de repente começa a demonstrar irritação ou insatisfação, e fica perdida na tentativa de adivinhar o que está fazendo de errado. Deve-se saber que o início de um relacionamento com um abusador geralmente é apenas um conto de fadas de verdade. Você finalmente conheceu sua pessoa, com quem se sente tão bem, e já está antecipando a felicidade que está por vir. Esse período pode durar vários meses, às vezes até um ano. Isso é suficiente para que a vítima desenvolva uma dependência emocional estável em relação ao parceiro e confie totalmente nele. E então, do nada, situações de conflito começam a aparecer de repente, provocadas, é claro, pela vítima. Os relacionamentos começam a se assemelhar a uma montanha russa. Conflitos e reconciliações inexplicavelmente violentos se alternam com períodos de felicidade anteriores. Essa montanha russa a nível hormonal cria na vítima uma dependência semelhante à dependência de drogas. E quanto mais tempo ela permanecer em tal ambiente, mais difícil será para ela perceber que algo anormal está acontecendo. Isso pode ser comparado a uma pessoa apanhada em uma onda de surf, que agita a vítima, levando-a para debaixo d'água. Nessas ondas, as pessoas se afogam porque perdem a orientação no espaço e não entendem como nadar até a superfície. Gradualmente, a autoestima da vítima de um relacionamento destrutivo é destruída e fica cada vez mais difícil para ela perceber que a raiz do problema não está nela. O vínculo traumático formado entre a vítima e o abusador é muito forte e, quanto mais tempo o relacionamento durar, mais difícil será rompê-lo. Além disso, uma vez iniciado, o abuso tende a se tornar progressivamente mais grave. É por isso que é tão importante estar ciente dos sinais de alerta que podem alertá-lo para o fato de que a pessoa com quem você está planejando um relacionamento sério tem tendência a abusar. Sinais que devem alertá-lo sobre o comportamento de seu parceiro. 1. Atitude negativa claramente expressa em relação a esse parceiro. Em princípio, é normal ter sentimentos negativos em relação a seu ex-parceiro. Mas o que importa é o grau dessa ofensa. Se um homem, literalmente desde os primeiros encontros, começa a descrever como era indigno agir com ele, sua ex, isso é um sintoma ruim. Pior ainda se, em suas palavras, ele expressar um desprezo incontido pelo endereço dela. E é muito ruim se o homem alegar que ela fez falsas acusações de abuso contra ele. O fato é que a maioria das alegações de abuso é verdadeira. E se o seu amante não esconde que foi violento com a ex-companheira, justificando isso com vários bons motivos, o comportamento dela, o próprio infantilismo dele ou o fato de ter feito isso embriagado, você definitivamente precisa ficar longe dele. Preste atenção se ele está disposto a assumir a responsabilidade pelo fracasso de relacionamentos anteriores. Caso contrário, pode ter certeza de que, muito em breve, a culpa por todos os problemas do seu relacionamento atual será atribuída a você. Preste atenção também se o seu amante disser que você é uma em 1.000.000, completamente diferente das outras mulheres e que você é a primeira que realmente o entende. Sem perceber, você começará a provar diligentemente a ele que realmente não é como as outras, e se verá em uma armadilha. Afinal de contas, muito em breve você ouvirá dele que você é igual a todo mundo. 2. Atitude desrespeitosa em relação a você. O desrespeito é a base do abuso. Preste atenção em como seu amante se comunica com você,
como ele trata sua opinião, se ele é educado, se a sua opinião tem pouca importância para ele, se ele se permite ser rude ou sarcástico ao se comunicar com você. Esses são sinais claros de desrespeito. Se ele se comportar dessa maneira apesar de seus comentários e, principalmente, se ele defender esse comportamento dizendo que você é excessivamente sensível e que está dando muita importância a isso, esse é um sinal claro de que você logo se tornará vítima de abuso. Há outro ponto muito importante a ser observado aqui. O desrespeito também pode ser expresso na forma de idealização. Um homem pode literalmente idolatrar você, dizendo que você é a mulher ideal. Mas o perigo é que, ao fazer isso, o homem não vê você, mas a fantasia dele. Assim que ele perceber que você não pode em tudo corresponder à imagem imaginária dele, a atitude dele em relação a você mudará radicalmente para pior. Portanto, entre um homem que fala mal de você e um que a idealiza, não há quase nenhuma diferença. Ambos são incapazes de ver você como uma pessoa real, e não há nada de bom nisso. 3. Impor ajuda, que você não pediu, ou generosidade ostensiva, que coloca em uma posição desconfortável. Essas ações do seu amante podem significar que ele está tentando fazer com que você sinta que deve algo a ele. Se você recusar os serviços dele e ele ainda assim fizer o que achar necessário e, ao mesmo tempo, você sentir a invasão do seu espaço pessoal, isso é um mau sinal. 4. Controle. No início, você pode ficar muito satisfeito com o fato de seu cônjuge ter feito todos os planos para a noite ou o fim de semana com antecedência. Mas depois você percebe que ele fica irritado se você não quiser seguir esses planos de alguma forma. E então, de repente, você percebe que ele nem sequer pensa no que você quer. No início, o escrutínio não é evidente. Você ouve algumas observações passageiras sobre suas roupas, maquiagem ou penteado. Em seguida, são acrescentadas pequenas reclamações sobre seus parentes ou namoradas. Ele aconselha você a se comunicar menos com qualquer um deles. Em seguida, seu amante começa a insistir para que você passe mais tempo com ele. Mais tarde, ele pede que você encontre outro emprego que pague mais ou, ao contrário, que saia do emprego. Em seguida, ele começa a interferir em sua vida em pequenas coisas, ditando o que e como fazer melhor. E se ele perceber que você não deu ouvidos aos conselhos dele, ele fica com raiva. Ele também pode ficar muito preocupado se perceber que você não compartilha dos gostos dele em tudo. Todos os itens acima são sinais claros de controle. 5. Ciúme. Manifestação ativa de ciúme. Esse também é um dos marcadores mais brilhantes, indicando a tendência de abuso de seu escolhido. Seu amante pode dizer: sinto muito, estou loucamente apaixonado por você. E é por isso que perdi a paciência quando o vi na companhia de seu ex. Eu simplesmente não suporto ver outros homens perto de você. Ele pode ligar para você o dia todo para saber como você está, ou pode insistir que vocês precisam se ver todos os dias. A verdade é que ele tem sentimentos fortes por você, mas eles não se baseiam em amor, mas em possessividade. Ciúme e comportamento ciumento não são a mesma coisa. Um homem pode, no fundo, ter ciúmes de você. Isso é normal. Se o seu amante for inseguro, ele poderá se sentir ansioso quando você interagir com outros homens. Mas o comportamento ciumento é diferente. Se, por meio do comportamento dele, você for forçada a abrir mão do seu direito de escolher com quem sair, só para não sentir ciúmes de você, isso significa que uma posição de controle em relação a você é a norma para ele. Lembre-se, você não deve dar a ele o direito de controlar sua vida. 6. Ele nunca é culpado de nada. Se, quando surgem problemas, um homem está sempre procurando alguém para culpar e nunca admite seus erros, isso caracteriza muito claramente. Saiba que um pouco de tempo passará e as acusações dele serão cada vez mais frequentes em seu discurso. Um parceiro desse tipo também deixa cronicamente de cumprir suas promessas. Ele sempre encontrará uma explicação para o fato de tê-la aborrecido ou de ter sido irresponsável. É provável que, com o tempo, ele tente viver às suas custas. 7. Ele é egocêntrico. No início de um relacionamento, o egocentrismo do agressor nem sempre é óbvio, mas há sintomas que você deve observar. Você deve desconfiar se ele fala demais e todas as conversas são predominantemente sobre ele. O egocentrismo em geral não pode ser corrigido. E em pessoas propensas a abusos, suas raízes estão enraizadas em uma crença profunda de que elas têm o direito de se comportar dessa maneira. 8. Ele é viciado em drogas ou álcool. Seja especialmente cuidadoso se o seu amante estiver tentando você a compartilhar álcool ou drogas. Nem o vício em álcool nem o vício em drogas costumam agir como causa independente do abuso.
mas geralmente o acompanham. Seu parceiro pode tentar convencê-lo de que você é a única pessoa que pode ajudá-lo a ficar limpo. Esteja ciente de que é comum que alcoólatras e viciados em drogas estejam sempre em um estado prestes a parar. 9. Ele pressiona você para fazer sexo. Se o seu amante ignora o seu desejo de não apressar as coisas antes de passar para um relacionamento íntimo e a pressiona nesse sentido, isso indica a tendência dele à exploração. E a exploração geralmente é acompanhada de comportamento abusivo. Isso também é um sinal claro de que o homem não vê na mulher uma pessoa, mas apenas um objeto de satisfação de seus desejos sexuais. 10. Ele está tentando levar o relacionamento a uma direção séria o mais rápido possível. Como muitos homens evitam relacionamentos sérios, a mulher pode ficar feliz pelo fato de seu novo amante literalmente começar a falar imediatamente sobre a criação de uma família. Mas fique atenta, se ele começar a falar muito rapidamente sobre um futuro conjunto, sem conhecê-la melhor, isso pode significar que ele quer rapidamente levá-la às mãos. Diminua o ritmo do relacionamento. Se ele insistir em fazer as coisas por conta própria, não demonstrando respeito pela sua posição nesse assunto, no futuro você estará esperando por problemas. 11. Ele age de forma ameaçadora quando está com raiva. O comportamento intimidador, por si só, é um sinal de abuso emocional, e não está longe de ser um abuso físico. Qualquer um dos comportamentos a seguir deve fazer você soar o alarme. Aproxima-se de você, toca seu rosto com as mãos, empurra você, impede que você saia bloqueando seu caminho ou segurando você, grita com você, argumentando que, caso contrário, você simplesmente não consegue ouvir o que ele quer dizer. Agita os punhos, grita, paira sobre você ou faz qualquer outra coisa que o assuste. Fazer ameaças verbais como, é melhor você não me irritar ou você não sabe com quem está se metendo. Aumenta a velocidade ou faz manobras arriscadas ao dirigir um carro. Dá socos na parede com os punhos ou chuta a porta com o pé. Arremessa coisas mesmo que elas não o atinjam. 12. Ele tem um sistema de 2 pesos e 2 medidas. Desconfie de homens que acreditam que o seu comportamento e o dele devem estar sujeitos a sistemas de regras diferentes. Basicamente, isso se manifesta no que ele pode ou não fazer com você. Por exemplo, levantar a voz, expressar discordância, etc. A presença de 2 pesos e 2 medidas é uma marca registrada do parceiro abusivo. 13. A atitude dele em relação às mulheres deixa muito a desejar. No primeiro estágio do relacionamento, seu amante pode convencê-la de que ele a trata de forma diferente das outras mulheres, mas essa diferença não durará muito, porque você gostaria de estar em um relacionamento com um homem que trata as mulheres como criaturas de segunda classe. Visões estereotipadas sobre o papel da mulher na família também aumentam o risco de abuso. Se o seu parceiro acredita que você deve ficar em casa e não trabalhar, ou que o trabalho e a carreira dele são mais importantes do que os seus, isso pode causar sérios problemas. Se você se recusar a seguir as regras que ele estabelece, é bem possível que ele exerça pressão sobre você. 14. Ele a trata de forma diferente na presença de outras pessoas. Os abusadores adoram dar um show, retratando um idílio em seu relacionamento quando vocês estão em público. Mas a atitude deles muda drasticamente quando não há público por perto. 15. Ele se sente atraído pela vulnerabilidade. Uma manifestação dessa característica é quando um homem se sente atraído por garotas significativamente mais jovens do que ele. A razão para isso é que ele gosta de sentir poder sobre uma mulher. Ele procura uma namorada que o admire e para quem sua opinião seja a maior autoridade. Outros abusadores são atraídos por mulheres traumatizadas que sofreram recentemente algum tipo de tragédia. Às vezes, eles começam ajudando uma mulher a romper um relacionamento com seu parceiro abusador anterior e, em seguida, começam a abusar dela eles mesmos. Alguns escolhem mulheres que sofreram traumas psicológicos quando crianças, que estão com a saúde debilitada ou que sofreram uma perda recente, posicionando-se como salvadores. Ao mesmo tempo, há abusadores que não estão procurando mulheres vulneráveis e indefesas, mas, ao contrário, fortes, confiantes e bem-sucedidas. Homens desse tipo, ao encantarem uma mulher autoconfiante, sentem o prazer da sensação de caçar uma grande presa, e ainda mais prazer, pela realização subsequente do poder sobre ela. Vale a pena observar que nenhum dos sinais acima, exceto a intimidação, por si só, não garante 100% que um homem seja um abusador. O que uma mulher pode fazer para verificar isso? A melhor estratégia é a seguinte. 1. Ao primeiro sinal de comportamento inaceitável,
Deixe claro para o homem que você não permitirá que ele se comporte dessa forma e que romperá o relacionamento com ele se algo assim acontecer novamente. 2. Se, apesar do aviso, seu amante voltar a se comportar de forma ofensiva, termine com ele por um tempo. Você não deve ameaçá-lo com um rompimento, dizendo que esse é o último aviso e depois continuar a se comunicar com ele. Nesse caso, ele achará que você não tem coragem de cumprir o que prometeu. 3. Se ele continuar a se comportar da mesma forma que antes ou mudar para outros comportamentos, o que também é um sinal desfavorável, é muito provável que ele seja de fato violento. Você pode entrar em uma situação muito difícil se continuar com esse relacionamento e esperar que o comportamento de seu parceiro mude no futuro. Você também precisa saber que, ao começar a ser violento em um relacionamento, o agressor está totalmente convencido de que não é a atitude dele em relação a você que está mudando, mas o seu comportamento. É assim que a mente dele funciona. Ele acredita que as ações dele são absolutamente justificadas e não consegue sequer pensar que o problema está realmente nele. Ele só percebe que, com o tempo, você deixa de corresponder às ideias dele sobre a mulher ideal, que está sempre pronta para lhe dar, e demonstrar profunda reverência. Portanto, se você perceber pelo menos alguns dos sinais acima em seu relacionamento, leve isso a sério. Lembre-se de que quanto mais cedo romper esse relacionamento, maiores serão suas chances de sair dele sem consequências graves. Valorize-se e seja firme em sua decisão em favor de uma vida livre de qualquer forma de abuso. Este artigo utiliza material do livro Tirando os Bandos, Maridos Tiranos, de Landy Bancroft, How to Stop Male Abuse. Como acabar com o abuso masculino.